O Segunda Chamada Especial de fim de ano de hoje vai falar sobre dinheiro. O meu, o seu, o nosso dinheirinho. E esse assunto é tão importante que não pode ficar entre mim e você. Então, chama os amigos, compartilha com os amigos, com a família. E assim que rodar a vinheta, a gente começa essa conversa. César, por favor, roda a vinheta. Agora sim, eu sou a Mara Luque, a gente está aqui nos estúdios da Reag Investimentos, no Mané Garrincha, em Brasília, e são 7h45 da manhã e eu tirei da cama um time de peso. Adriana Ventura, a deputada Adriana Ventura, deputado Mauro Benevides Filho, Daniel Cury, que eu estava perguntando, o Daniel tem tantas credenciais, mas a mais relevante delas é que ele é colunista do My News agora. Daniel, economista, ex-IFE, enfim, consultor do Senado e alguém. Os três têm em comum, eles entendem muito de orçamento público. Calma, calma, não foge. Esse assunto parece chato, mas você vai ouvir histórias aqui que você vai saber que é importantíssimo acompanhar esse tema. Muito obrigada, deputada, deputado Daniel, vocês estarem aqui com a gente. Como eu falei, é um assunto. O meu desafio é tornar esse assunto pop, porque você fala em orçamento público, o sujeito fica até chateado, né? Mas são tantas as demandas hoje. Eu queria começar falando sobre 2025. O tema da economia é nunca antes neste país esse assunto foi tão importante. Ele é muito importante, mas agora ele está no foco e vai determinar muita coisa em termos de preços de ativos. Vou começar com você, Adriana. Quais são os pontos relevantes que a população tem que ficar atenta e como é que a gente desmistifica esse assunto? Olha, primeiramente, muito obrigada, Mara, por estar aqui, deputado Mauro, Daniel. Esse assunto é um assunto do cidadão brasileiro, porque quando a gente fala de orçamento, a gente está falando do dinheiro do cidadão brasileiro. Então, qualquer cidadão, ao comprar seus produtos, a consumir qualquer coisa, ali tem imposto que é recolhido para voltarem serviços de saúde, de educação e segurança. Então, é um assunto que todo mundo foge, eu também fugia, então não é minha área natural, mas a gente se obriga, porque é importante que a gente pense no orçamento como o meu dinheiro, como ele é gasto, e a gente precisa estar atento para que ele seja bem utilizado. Então, a pergunta é, tudo que a gente paga de imposto, a gente sabe que o Brasil, né, tem uma alta carga tributária, esse assunto já, assim, a gente fala muito dele, retorna para o cidadão em saúde, em educação, temos boas escolas, bons serviços de saúde, porque é para isso que o nosso imposto serve. Então, o cidadão precisa estar atento e falar de orçamento, sim, para saber como o nosso dinheiro é gasto. Agora, deputado, como é que você acompanha o orçamento? Como é que o cidadão comum pode acompanhar e falar assim, deputado, não é isso que eu quero que gaste, não. Quero que gaste naquilo e nisso e tal. Como é que ele faz para acompanhar? Bom, no meu gabinete, várias perguntas sempre chegam até lá, inclusive perguntando exatamente o que é o orçamento, como é que a peça é feita. O orçamento, em todo mundo, é você estimar quanto vai arrecadar durante o período, inclusive por imposto, quanto você paga de imposto de renda, quanto você vai pagar de todos os outros impostos, quanto a empresa paga de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então você estima a receita e, simultaneamente, você vai fixar o montante de despesa correspondente que seja compatível, né, com o nível de receita. Normalmente, a peça orçamentária era para ser um orçamento equilibrado. E aí, já cumprimentando aqui minha colega de Câmara com atuação extraordinária, que é a deputada Adriana Ventura, e aqui do meu lado direito também, não só do IFE, mas teve do Ministério do Planejamento, Verdade, e conhece também lembrado. essa parte, eu tenho debatido muito com ele lá. É o seguinte, então, ao fixar a despesa, o brasileiro, a brasileira vai conhecer como é feita essa distribuição. Então, vai saber que eu vou investir 170 bilhões em educação, vou investir 220 em saúde. Esses números são números reais. Reais, eu estou falando números reais. O déficit da Previdência, né? Porque Previdência não é só o gasto de 900 bilhões, ela tem receita para isso. Você, quando trabalha, você paga a contribuição ao INSS, ou se for
no serviço público, você paga para o regime próprio de previdência. Então, o déficit, 300 bilhões. Então, 170, 220, 300 bilhões. E tem um componente de despesa que eu vou aproveitar, Mara, esse momento que você dá a oportunidade para o povo brasileiro conhecer, que é o maior componente de despesa do orçamento da União, chama-se juros. 900 bilhões de reais previstos para 2025. Ou seja, será que o problema é realmente o gasto primário? O que é o gasto primário? São todas as despesas que não são financeiras, nem juros, nem amortização, nem a rolagem da dívida. Mas é a folha de pessoal, é o gasto com a educação, é o gasto com a cultura e assim por diante. Então, se nós não analisarmos o porquê desse maior volume de despesa, o Brasil vai continuar patinando ao longo dos anos. Por que a gente paga juros tão altos? Quer dizer, dá para não pagar os juros? Quer dizer, por que a gente paga esses juros tão altos? Então, antes que o Daniel ele vai entrar nisso também, eu vou logo responder. A questão é a seguinte, não é que os juros devam ser altos, porque o que aqui o mercado financeiro diz? Não, mas com esse déficit de 68 bilhões, eu tenho que cobrar juros altos. Mas a pergunta é, por que o Brasil tem que pagar a taxa de juro real mais alta do mundo? A Argentina deu um calote 4 anos atrás, paga uma taxa de juros menor que o Brasil. Não existe razão técnica, macroeconômica, nem modelagem que justifique essa taxa de juros a maior do mundo. E é isso que eu tenho procurado me bater dentro da casa, porque a Câmara dos Deputados e o Senado não discutem essa questão. Ela passa ao largo, vai discutir se tem mais 1 bilhão das empresas estatais, se tem mais 2 bilhões, quando na realidade o eixo que tem prejudicado o crescimento brasileiro é, sem sombra de dúvida. Hoje, para concluir, se você empreender, a indústria, por exemplo, a taxa de retorno da parte de produção, da parte real brasileira, não compensa se ele tomar dinheiro do mercado financeiro. Então não é à toa que a indústria sai de 30% do produto interno bruto para 10%. Então tem algo acontecendo no Brasil que precisa ser modificado. Daniel, esse ponto que o deputado está colocando é importantíssimo, porque, de fato, né, com essa taxa, estou falando de Selic aqui, na altura que está, compro um título do governo e vou para a praia. Não preciso empreender, né? Só desavisados como eu que ficam gastando dinheiro empreendendo, montando empresa, né? Eu também. Você sabe que pro economista ele tem um conforto, um lugar comum, quer dizer que o cenário está desafiador, né? E que tem muita incerteza. Assim, eu tenho 20 anos que eu estou nessa e todo ano a gente tem esse conforto de poder dizer aqui, olha, até para aliviar a nossa barra, né? Olha, o cenário é muito desafiador, a gente não sabe o que vai acontecer. Está desafiando há 20 anos. Está desafiando há 20 anos. E por trás disso você tem o orçamento. E assim, de fato você tem uma situação em que, olha, colocando em números, né? A gente está falando ali, se a gente somar os orçamentos dos estados, municípios e do governo federal, a gente chega a quase 40% do PIB de despesa, né? É algo muito relevante para a nossa economia, se a gente comparar até com outras economias, nossos pares, né? Outras economias emergentes, né? Como a gente gosta de falar, a gente gasta mais também e também arrecada mais. Então é algo que impacta efetivamente a vida das pessoas. Não só pelo lado primário, o primário, esse nome é difícil de entender, mas é basicamente para dizer, olha, qual que é aquela primeira, a função do Estado mesmo? Da educação, saúde, previdência, segurança pública, esses são os gastos primários. E o resultado das receitas e despesas primárias vai dar o que a gente chama aqui de resultado primário, né? E que a gente, de fato, tem bastante atenção, está bastante atencioso em relação a isso no Brasil. Quando a gente acumula muitos déficits primários, ou seja, a despesa é maior do que a receita, a gente tem aí uma dívida, né? A gente assume esses passivos que geram esses encargos da dívida, que são os juros. Então, o orçamento, de fato, ele está no centro dessa discussão econômica, no Brasil especialmente, porque no Brasil especialmente a gente tem um orçamento bastante extenso, porque tem encargos também na Constituição, né, deputado? Bastante relevantes. Então, acho que a discussão sobre orçamento vai passar por tudo isso, né? Como é que é a situação da nossa economia em 2025? Agora, é possível, quer dizer, quando a gente fala o mercado pede juros mais altos porque o endividamento é grande, aí ele diz que pede juros mais altos porque o risco é maior. Se o ministro consegue atingir com os cortes
o ajuste fiscal ou não, isso se reflete em bolsa, em câmbio e tal, em tudo. Quer dizer, isso vai dar o tom em 2025? É a minha pergunta. O ministro Haddad vai conseguir no Congresso e mostrar no mercado que conseguiu dominar ali o orçamento, que vai conseguir colocar as coisas em dia? É a minha primeira pergunta. A segunda é em relação aos benefícios fiscais, que foi depois que a gente divulgou a tabela com todo mundo que recebe, isso deu uma treta. E aí as pessoas foram consultar a tabela. E aí quando você vê ali, inclusive agentes do mercado, da Faria Lima, recebendo benefícios fiscais, então você vê um total ali muito grande de benefícios fiscais que, já que está tão preocupado, podia então falar, não vou querer esse benefício todo, né? E o terceiro ponto é em relação a fraudes nos gastos sociais. Estava conversando com o professor Raul Veloso e ele me disse que isso hoje já representa 4% dos gastos sociais fraudes. Por que não se enfrentam as fraudes? No pacote fiscal vem lá o pente fino, mas pente fino não é combater fraude, né? É pente fino. Combater fraude eu digo porque dá mais de 40 bi, o ministro atrás de 70, tem 40 bi só em fraudes. E a Adriana é empreendedora, também não. Também. O que você faz, Adriana? Olha, eu já fiz muita coisa. Hoje, inclusive, olha, eu já empreendi em diversas áreas. E eu, inclusive, desenvolvi linha cosmética. Eu tinha um espaço de ensaio de artista, de musicais. Que legal! E eu fiz balé e piano a vida inteira. Então, nem parece que eu sou... E eu sou professora de empreendedorismo. Então, eu diria que eu tenho muitas vidas. Temos um artista. Mas, assim, você falou de muito assunto. Eu vou pincelar algumas coisas, até porque eu tenho 2 super craques aqui que vão dar a tese. Mas, assim, o que eu sempre me questiono... e eu lembro que quando a ministra Simone Tebet assumiu, ela falou muito de analisar a qualidade do gasto, né? Porque eu, como liberal, sempre vou falar, precisa cortar, precisa reduzir o Estado inchado. Então, todo mundo já sabe como a gente pensa. Assim, para mim é um absurdo fazer uma reforma tributária sem fazer uma administrativa antes. Então, porque, afinal de contas, é o tamanho do Estado, né? É o que a gente carrega, o que a gente tem que pagar. Agora... eu fiquei esperando essa discussão da qualidade dos gastos, né? Eu tento lá, eu colo no Mauro ali na CMO, né? Porque tecnicamente eu respeito muito, a gente tem visões diferentes, mas eu sei, ele entende muito do assunto. Então, fiquei sempre esperando a discussão. O que vamos alocar, o que é prioritário no nosso país, quais são os números, os resultados, as demandas, vamos realocar isso? Não, eu vejo uma mera repetição. Não tem debate qualificado, isso é lamentável, não tem avaliação de resultado, não tem, e isso é uma tristeza para mim, porque eu, assim, administradora pública, vejo a coisa de uma forma sistêmica. Eu falo, se a gente tem pouco recurso, a gente tem que saber alocar. E quando a ministra Simone Tebet falou da qualidade do gasto, né, e ainda que eu sou deputada de oposição, eu tenho muita divergência e muita coisa, mas o objetivo aqui é a gente ver por que a gente não debate a qualidade do gasto, dinheiro que joga pelo ralo, você falou de fraude, de corrupção, coisa, não querem tocar, porque muita gente se beneficia. Você falou de renúncia fiscal, o que mais eu fico indignada aqui é que tem segmentos específicos que têm benefícios que são injustificáveis. Então, a gente vê uma reforma tributária que deveria ser para o país, para todo cidadão, e você vê grupos de interesse forçando aqui que não se justifica pagar menos imposto, porque se alguém está pagando menos, é porque outro está pagando por ele. Então, a gente precisa ter essa dimensão. A gente precisa pensar como será esse país. O que justifica? Se não é um interesse público, se é um interesse não justifica ter. É saúde, educação, aí a gente começa a debater renúncias, privilégios tal, e benefícios fiscais. A partir do momento que qualquer um se sente no direito de ir lá pleitear, negociar, entrar na fila, né, do beijamão, a coisa começa a complicar. Bom, então vamos aos 3 pontos que a deputada Adriana já com muita competência, que é a sua característica. Mas o seguinte, o benefício tributário, ele hoje no Brasil representa 542 bilhões de reais. E isso do tributário, você tem o creditício e o financeiro, que são mais 100 bilhões, né, que a União financia. Então, o que eu escuto é que o mercado cobra um corte de despesa do lado primário. Quando você vai tratar de diminuir esse gasto tributário, o que é diminuir o gasto tributário? Uma empresa que tem um incentivo do PIS/COFINS em 50%.
Vamos fazer o seguinte, teu benefício agora vai ser 40%. Vamos tirar esse 10% e ver se isso representa algo significativo de receita. É uma correria danada. Ô, Não Mauro. existe essa possibilidade, ou seja, corta no teu, porque no meu eu não Lógico. quero. Esse é o Brasil. Ô, Mauro, Verdade. mas você cortou, Verdade. hein? Ah, no eu- Ceará, né? Eu no Ceará eu você me cortou. orgulho, aqui não é nenhuma petulância, eu me orgulho que nós cortamos 10% flat de todos os incentivos fiscais do Estado. Quase que eu era demitido, tudo bem. Mas o governador me segurou e o governo precisa fazer isso. Aliás, na Constituição brasileira, na emenda constitucional 109, lá diz que tem que ser era para reduzir até 2%, eu não estou me lembrando o ano. Aliás, estou emendando o PLP, eu e o deputado Pedro Paulo, estou emendando, obrigando e colocando sanções se o governo não fizer essa redução de até 10%. Escalonado. Ainda estamos sendo condescendentes. Para não fazer de uma vez só, a gente vai fazer paulatinamente para ver se o governo A redução acorda. de 10% dos De benefícios 10%, fiscais. dos E- 542, só para dar o número para as pessoas compreenderem esse orçamento que está lá. Se 542 bilhões, menos 100 bilhões da microempresa, que o Congresso não mudará, são 540 menos 100, são 440. 35 bilhões da Zona Franca de Manaus, você vai sobrar aí mais ou menos 400 bilhões. 10% não é nada. 40 bilhões ajuda o governo, inclusive, a zerar o déficit primário, que é importante. Mas esse assunto... A oposição? Maria, E a oposição? não passa. Agora, recentemente, teve a troca da contribuição sobre folha, que você sai sobre o tamanho da folha e vem sobre o faturamento. O Congresso ficou acuado. A imprensa batendo no Congresso todo dia porque não ia renovar. Desde 2011, porque aqui no Brasil é assim. Se você tiver um benefício fiscal, você quer para a vida toda. É verdade. Então, não dá pra ou tirar. a gente raciocina de maneira diferente. E aí, para concluir, que é o seguinte, o Brasil tem 1000 regras para a despesa primária. Ele tem a 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a regra de ouro, a Emenda Constitucional 109 e o name it. Você tem todas que for necessário. O Brasil não tem uma regra para a despesa financeira. Como assim? Nos Estados Unidos, que é o país mais emblema do capitalismo mundial, ele é um ancoradouro da poupança internacional, lá tem uma meta que é a relação dívida-PIB. Quando eu falo isso aqui no Brasil, nossa, vai dar um calote. Oxe, a Alemanha tem isso, os Estados Unidos tem, vários países têm isso. Mas é interditada essa discussão e não adianta nada você ajustar aqui, fazer primário de mais 10 ou de mais 20, porque eu vou dar um dado aqui que todo mundo precisa saber. Desde 1999, quando foi instituído o tripé macroeconômico. O que é o tripé macroeconômico? Resultado primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Desde o primeiro ano, que é 1999, nunca houve um resultado primário capaz de pagar juros. Nunca. Mas aí tem um contraponto. Não, mas professor Mauro, no Lula 2 caiu a relação dívida-PIB e no Paulo Guedes caiu a relação dívida-PIB. Não é pelo modelo. No ministro Paulo, o BNDES devolveu 308 bilhões de reais para o Tesouro e o TCU obrigou que esse valor fosse para a amortização da dívida pública. Se não fosse isso, ela continuava subindo. Então, esse modelo precisa ser, pelo menos, avaliado para saber. Porque quando você diz, Bara, mas o juro tem que ser alto. Eu não digo isso, não. Eu sou empresária, eu sou completamente contra juro alto. Assim, a discussão não é se o juro é alto. A discussão é por que tem que ser o mais alto do mundo. Então, tem algo... E terceiro ponto, não é só a Selic muito alta, mas tem a mesa de operações do Tesouro Nacional que financia ali o dia a dia do Tesouro e ali a demanda, o prêmio de risco que o mercado financeiro cobra para financiamento dessa dívida é absurdo. Esse ponto é um ponto muito interessante, Daniel, porque eu estou morando em Portugal. Cara, a gente lida com bancos na Europa que não são bancos comunistas, entende? É o Santander, entende? São bancos. E você paga juros, spreads, infinitamente menores do que no Brasil. Custo bancário infinitamente menor. E os caras têm lucro, né? Estão vivendo e tal. Então, assim, essa discussão é uma discussão que
Para nós, pequenos empresários principalmente, Daniel é tem muito coisa. um ponto de vista diferente. Eu não vou me arriscar a ter a resposta sobre isso. Esse é o problema histórico do Brasil, né, deputado? Assim, a gente tem juros altos e há várias questões por trás disso. Uma delas, por exemplo, pode ser a questão fiscal, tem uma questão de fundamentos econômicos e tal, mas assim, eu não vou ter a resposta. O fato é que a gente poderia ter juros mais baixos, né? Então, quando o governo, por exemplo, propõe um pacote de gastos, ou antes disso, quando o governo propõe no ano passado um novo arcabouço, né, para tirar desses termos, desses jargões econômicos. Arcabouço é basicamente as regras fiscais que o governo tem que seguir. Todo mundo gasta, arrecada, mas olha, eu tenho que ter um limite para isso. Então, nesse arcabouço, o governo estabeleceu que, olha, eu vou poder gastar, mas eu vou ter que, esse crescimento, né, do gasto vai ficar limitado ali, a inflação, mais um percentual em termos reais, digamos assim. Isso aí são regras que todos os governos, na maior parte das economias, nas principais economias hoje, adotam. Quando o governo faz isso, ele dá uma sinalização de que, olha, eu estou comprometido a ter uma disciplina fiscal, agora e nos próximos anos. Ele dá uma ancorada. E, geralmente, quando isso acontece, os juros caem. Esses prêmios que são cobrados, eles caem. Então, esse é um movimento que acontece. O teto de gastos, né, muito criticado, e de fato era uma regra bastante restritiva lá de 2016. No momento da instituição do teto de gastos, você teve sim uma diminuição estrutural dos juros pela simples adoção de uma regra, que a gente nem sabia se ia cumprir, a gente viu nos anos seguintes que foi muito difícil. E os juros futuros, eles reagem muito rapidamente nesse aspecto. Então, embora seja muito difícil a gente dar uma resposta final, por que os juros são assim, a gente sabe que ele responde, né, a esses movimentos da política fiscal. E eu acho que assim, para 2025, o debate, e a gente vê muitas essas tensões, né, em relação ao mercado, e a gente está vendo isso de que forma? Expectativa de inflação crescendo, taxa de juros, taxa de câmbio bastante depreciado. É basicamente uma visão de que, olha, o que o governo entende que deve ser a política fiscal para os próximos anos, a gente não acha que é suficiente para colocar a dívida, que é esse indicador tão utilizado, né, num patamar que estabilize, né, num horizonte relevante. Não precisa ser ano que vem. Ninguém quer fazer um ajuste, por exemplo, de 200, 300 bi, que derrubaria a economia para estabilizar a dívida. Não precisa ser ano que vem. Mas é basicamente uma visão de que, olha, a convicção que o governo tem em relação à condução dessa política fiscal, que é crescer um pouco a despesa e compensar isso pela forma de arrecadação, ainda não é suficiente para colocar a gente numa trajetória mais sustentável. Isso gera uma incerteza. Algumas pessoas têm o direito, né, de pensar, olha, eu acho que não está indo para um lugar bom. E a gente está vendo isso, por exemplo, no último relatório Focus, né, de segunda, que talvez tenha sido o principal dado aí da semana, que vem que a expectativa para a inflação para 2026 e 2027 continuam não se aproximando do centro da meta. Assim, veja o que é o mercado financeiro, veja o que é. O relatório Focus. As pessoas brasileiras precisam saber o que é esse tão propalado relatório Focus. 150 pessoas se reúnem, todas do mercado financeiro, e dizem, ei, Banco Central, as expectativas estão desacoradas. Eles dizem para eles mesmos. Por que eles dizem? Porque eles precisam de taxas de juros mais altas para ancorar essa tal expectativa. É deles para eles mesmos. Isso precisa ser denunciado. E no orçamento, isso aqui é primeira mão. Só aqui para o nosso programa aqui da nossa Mararoquê. No orçamento da União, os juros que o Brasil paga, esse ano deve ser uns 890, 912 bilhões de reais, quando você vai no orçamento olhar esse valor, não existe. Ele é camuflado para as pessoas não entenderem. Eu vou denunciar isso hoje na Câmara dos Deputados. O que é que acontece? Eles colocam só uma parte dos juros, a outra parte ele coloca como amortização, por uma razão muito simples, para permitir, existe um negócio chamado regra de ouro, que o governo pode se endividar mais do que a despesa de capital. Aí ele coloca na amortização, eleva a possibilidade de mais endividamento e o Brasil vai para frente. É esse o Brasil. A Adriana está querendo falar. Eu tô, mas assim, e ainda respeitando visões, eu vou puxar um pouco o fio do Daniel, que eu acho que existe uma questão de confiança do mercado. Não há confiança. Você falou, esse é o Brasil.
Na minha visão, Mauro, essa coisa de mudar a regra cada semana, de acordo com o não deu certo isso, só muda a regra. Não existe estabilidade. Então, não estou nem falando de mudança de governo, eu estou falando a cada semana. E existe uma coisa no nosso país que eu acho que compromete muito tudo isso, e as taxas vão continuar altas, não há confiança nem de nenhum investidor, de nenhum empreendedor, de nenhum empresário. Por quê? Porque a hora que a porca acontece alguma coisa, a gente vai lá e muda. E não muda num debate sério, planejado, organizado, que tem um rito. Muda assim, ali meia dúzia de pessoas resolve, fecha a porta, tal, os líderes mandam votar, vota. É assim que funciona. Então, lamentavelmente... Você está falando do relatório Focus, mas eu estou falando das leis que a gente faz. Eu estou falando desse modus operandi, que, por exemplo, a LDO não foi discutida, a LOA não foi discutida, está todo mundo esperando a briga pelo orçamento das emendas, vão votar em meia hora e ninguém vai ler. Talvez você leia, então, isso que eu estou te falando. Talvez você leia porque você é um super deputado sério, talvez eu leia porque eu sou uma deputada crica, beleza, tá tudo certo. Mas, assim, no geral, o pessoal vai votar o que fizer acordo porque é conveniente. Então, existe uma questão aqui muito grave de confiança. Existe uma condição aqui, uma questão de continuidade, de seriedade. Enquanto isso não for arrumado, enquanto o Brasil for lei de Gerson, jeitinho, vantagem para todo mundo e não seriedade na continuidade das políticas, a gente vai continuar com isso, mano. Tem os pontos que você traz que eu respeito, mas a gente tem uma questão estrutural. A gente precisa mostrar seriedade para ser levado a sério. Esse ponto, né, deputada? A gente está caminhando para os últimos 7 dias úteis do ano legislativo. Não botou nem a LDO. A gente ainda não tem a lei de diretrizes orçamentárias, aquela que vem antes do orçamento, em tese, né? A lei orçamentária, e para completar tem 3 proposições que contemplam o chamado pacote de gastos, né? Com a perspectiva de deliberar sobre tudo isso. Não quero dizer como é que é o trabalho dos deputados, mas imagino que seja muito, muito difícil e muitas vezes acelerar a discussão sobre pontos às vezes sensíveis. Por exemplo, a gente está discutindo nesse pacote de gastos, chamado pacote de gastos, tem algumas medidas relacionadas a pente fino, né, a melhorar e tal, mas tem a questão, por exemplo, do benefício de prestação continuada. O que está sendo feito é uma verdadeira revisão da política. A gente precisa deliberar sobre isso de forma tão rápida, assim, olha, vamos gerar economia aqui. Eu acho que assim, é uma certa confusão, né? O chamado pacote, ele é um conjunto de 3 dezenas de medidas, e tem muita coisa ali. Algumas certamente podem ser aprovadas ou deliberadas porque são mais simples para todo mundo entender. Agora tem outras que talvez demandem um amadurecimento maior, né? E é muito pouco tempo. Olha, você tem a análise mais técnica que nós fazemos, tem a análise política. Eu, inclusive, estou trabalhando para aprimorar, né, os dois, o PL, o PLP e a emenda constitucional que está lá. Mas veja o que está na cabeça do deputado e o raciocínio da população. Hoje o BPC ele tem uma regra, até para você ter acesso, você tem que calcular a renda per capita, ou seja, a renda da família dividida pelo número de pessoas, vamos dizer, pai, mãe e 2 filhos. Então você vê a renda de lá dividido por 4. Hoje, se eu tiver um filho autista, eu tenho direito também ao BPC. Se eu tiver um segundo filho autista, eu continuo tendo o acesso a um segundo BPC. O que é que está sendo proposto? Que essa renda do segundo BPC, eu vou cortar. Entendeu? Aliás, eu vou somar para poder ver se a renda vai elevar a renda per capita e eu vou tirar essa possibilidade da pessoa receber o PPC. Será que eu consigo, o parlamentar, consegue defender que vai cortar um dos BPCs? E mais, esse tipo de... Entendeu? Não é fácil. Você tomar a decisão, eu compreendo essa necessidade primária, Daniel, você tem razão, mas não é fácil na cabeça das pessoas, o meu filho vai perder o direito de ter BPC. Na minha cabeça também não é fácil. Olha aí, pois é. Nesse aspecto eu concordo, tanto que eu falei que, olha, um conjunto de medidas é uma verdadeira revisão da política. A gente deveria estar tratando isso dentro de um conjunto chamado pacote de gastos, que o próprio governo disse que, olha, é para conter o crescimento do gasto obrigatório. Eu acho que não. Quando a gente está revisando uma política, o aspecto fiscal é apenas uma das camadas que a gente tem que analisar. Né? E, eventualmente, para melhorar uma política, a gente vai ter que gastar mais. Então, acho que a discussão sobre o BPC
me parece, da forma como veio, ela demandaria uma discussão maior. E assim, não é também a medida que vai gerar a maior economia, né? Então, a gente está falando aqui de... Não, e a gente está falando de um país muito desigual. O BPC é algo que atende uma camada. Agora, você tem um ponto, olha só, você tem as fraudes no BPC, que não são pequenas. Você tem o que você colocou, né? Que o superávit veio do pagamento do dinheiro do BNDES, que vai lá e abate. É uma distorção você usar dinheiro do BNDES para bater dívida, não é não? O dinheiro do BNDES não era para estimular investimentos? Enfim, privados. Muitas vezes, o Tesouro hoje não é mais possível, mas no passado o Tesouro transferia dinheiro para o BNDES para fazer essa política, muitas vezes para amigos, né? Financiamento amigos do BNDES. Que é um outro problema, sério. Então, você tem que coibir. Quer dizer, o problema não é o BNDES, o problema são os amigos. Aí não tem outras ações. Ainda no governo passado, o Banco Central, o lucro dele, 316 bilhões, foi transferido do Banco Central para o Tesouro pagar a dívida também. Tudo é para a dívida. No pacote de gastos, que o meu colega e companheiro amigo Daniel está lá, e a deputada Adriana já está cascavilhando lá, lá tem o desvinculamento, o governo tem fundos. O que é fundo? É você criar uma taxa, um imposto, e vincula um determinado tipo de despesa. Por exemplo, o FUST, a tarifa que as companhias de telecomunicação pagam para ele fazer, até no passado tinha implantar telefones públicos e tudo mais e tal. Então, esse superávit desses fundos, lá no pacote de gasto que ninguém está vendo, ele está desvinculando dessas despesas, não é para gastar da despesa primária, é para pagar dívida. Todas as artimanhas que você vai fazer um equacionamento da despesa primária, sempre sobra dinheiro para pagar essa tal dívida que ninguém sabe quanto é. Agora, um ponto que eu acho muito complicado no orçamento é essa disputa política. Vou dar como exemplo os benefícios fiscais. O deputado falou de que vai propor esse corte flat de 10%. A oposição apoia? Porque, deputado, você tem um ponto que é o seguinte: na época da reforma da Previdência, você apresentou um substitutivo que era, inclusive, mais eficiente e mais duro do que o que foi aprovado de reforma. E você foi boicotado pela própria esquerda. Nem a esquerda apoiou você. Eu acho importante consertar isso. Então, num caso como esse, desse corte de benefícios, a gente apoiaria. Vocês apoiam? Porque a oposição não apoiou a continuidade do PERS, a oposição manteve. Na verdade, assim, agora eu estou falando como novo, porque assim, a gente briga muito por responsabilidade fiscal, a gente acha que isso precisa ser atingido da mesma maneira que os amigos do Mauro nos apoiaram, talvez os amigos da oposição nem todos nos apoiem, mas a gente acha que isso é salutar, e o que está faltando, na verdade, eu acho que é esse debate qualificado, sério, porque precisa ser debatido uma peça tão importante como esse de corte de gastos e tal. Tem coisas ali que passa muito fácil e está tudo certo, porque são óbvias. Tem outras ali que são delicadas, mexem com a vida humana, mexem com questões que a gente não tem profundidade até para saber se aquilo está certo ou não. A possibilidade da gente cometer injustiças e aprovar coisas horrorosas, como temos aprovado muitas coisas horrorosas por exemplo, por falta de debate. Eu acho que agora vou falar eu acho que esse projeto que foi aprovado de emenda, horroroso. Esse projeto que a gente provou, que virou Lei Complementar 210. Para mim é um brincar de faz de conta. Mas o debate aqui, vamos voltar para a qualidade do gasto. A gente precisa debater profundamente cada item ali como a gente fazia antes. Um rito legislativo. Agora, entra a peça ali, votam no dia seguinte, ou todo fez acordo, então tem que votar. Não tem que votar. Fez acordo, tem que debater. Ué, no mínimo, é o rito. Cadê a comissão? Cadê a representação proporcional? Cadê os prazos? Agora ali, gente, a gente está votando PEC em 3 horas com quebra de interstício e perifoleg. O que é isso, proposta de emenda à Constituição? Coisa tá grave. Então, tudo que a gente fizer aqui... Explica para a pessoa o que é o Infoleg. Ai, desculpa, gente! Olha, então é o seguinte, proposta de emenda à Constituição, nossa Constituição... tinha todo um rito enorme, com prazos, e tinha comissão especial, e meses, e assim, tem um rito de amadurecimento que é super necessário. Hoje em dia,
não tem mais rito nenhum. Você pega uma proposta de emenda à Constituição antiga, que já passou, pendura o que você quer mudar ali, e em uma tarde você vota pelo seu celular. Então, nós, deputados, não estamos no plenário, nós temos um aplicativo chamado Infoleg. Temos isso é porque eu sou professora. Temos um aplicativo chamado Infoleg, que a gente dá presença e pode votar remoto. Mas tem que lembrar que a regra da Câmara dos Deputados, inclusive diferentemente do Senado, para você ter acesso ao Infoleg, tem que colocar digital presencial. Na época do meu colégio primário, você tem que dar presença. Tem que dar presença. Grupo diária. E cotidianamente, todos os dias, para você ter acesso ao Infoleg, viu, Dani? O Infoleg nada mais é do que um aplicativo da Câmara dos Deputados, você tem que dar presença para depois você ganhar o direito. Por exemplo, você está na Câmara, está discutindo uma matéria que você acha que você pode e não quer contribuir, e tem que precisar do Ministério da Fazenda. Se você já deu presença lá, você vota remoto. Se tiver alguma votação nesse interregno, aí sim você pode votar pelo remoto. Mas tem que ter a chamada. Mas uma proposta de emenda à Constituição é todo mundo no plenário sabendo que vai votar. Então, eu acho que existe essa questão. Mas assim, no fundo, né, quando a gente fala de benefício tributário, eu gosto sempre de falar que é um gasto, né? É gasto. A gente tem o gasto direto, que é esse que a gente enxerga, o hospital, a escola, e um gasto indireto. Né? E é assim que é visto em muitos lugares, assim, é o gasto indireto. Que você está deixando de arrecadar, é uma forma de alocar um recurso, né? Só que ele é mais difícil enxergar, né? Ele é menos tangível do que os outros. E talvez por isso a gente tenha chegado a esse patamar de, não sei se são estimativas, mas de quase 5% do PIB de benefícios de renúncias de receita, né? Coisa, né? É muita coisa. Sabe, e outra coisa, e as regras da lei orçamentária, ela, de novo, são todas voltadas para a despesa primária e não há nada, nenhuma regra para a despesa financeira. Por exemplo, o Congresso aprova a lei orçamentária e diz, Executivo, tu só pode suplementar qualquer despesa primária até o limite de 20% por decreto. Se você for suplementar além dos 20%, você tem que pedir autorização, mandar um PLN para o Congresso poder aprovar. Isso para a despesa primária. O que é despesa primária? Todas as despesas que não são financeiras. Beleza. Eu, incomodado, fiz uma emenda dizendo o seguinte, para a despesa financeira, como é que é hoje? O governo manda o orçamento, vamos dizer, esse ano, com 400, para 2025, de 420 bilhões de reais, vai gastar 930, 940. Como é que pode estar no orçamento 400 e vai pagar 930? O governo, para a despesa financeira, ele não tem... Sabe qual é o limite? A população brasileira precisa tomar conhecimento. Enquanto tem um limite de suplementar por decreto em até 20%, para a despesa financeira, o céu é o limite. Não existe limite. O governo faz um decreto, publica no Diário Oficial, quem quiser que vá ler. O Brasil é assim. Tudo para a despesa financeira não existe regra. Então, ou isso muda, ou esse esforço. Corta isso, 1 bilhão daquilo, 2 bilhões não sei da onde, tudo da despesa primária. Isso não vai levar... O teto do gasto, por exemplo, que o Daniel acompanhou isso muito de perto, e eu respeito muito, mas o teto do gasto... O que é o teto do gasto? Foi crescer as despesas primárias de novo. Não tem nenhuma despesa financeira elencada lá dentro. Pegar as despesas primárias e crescê-las somente pela variação da inflação. Isso conteve despesa? Não conteve despesa obrigatória, isso é outra falácia. Quem diminuiu foi o investimento para manter dentro do teto do gasto. O teto do gasto foi cumprido, mas aí eu saio de 110 bilhões em 2011, 2012 de investimento, eu vou para 28 em 2021, por exemplo. Então, a gente tem que aprofundar um pouco mais. E, por último, esse ponto que a deputada Adriana levantou, que é a qualidade do gasto. Isso aí realmente é muito relevante. A ministra Simone Tebet tem um colega nosso, do Daniel e meu, e obviamente dela também, que é um colega chamado Sérgio Firpo. Hoje, a secretaria dele é só para fazer avaliação de política pública. O problema é que ele faz, diz quais são as que não apresentam resultados, encaminha para o ministro da área e nada acontece. Então, realmente, isso precisa ser qualificado. Esse é um ponto. Mas esse é um ponto, assim, houve um avanço institucional relevante nessa matéria de avaliar e monitorar as políticas públicas. Talvez a mais simbólica desse governo, isso é
é um processo dos últimos 10 anos, eu diria, mas nesse governo foi a criação de uma secretaria de monitoramento e avaliação, sob o comando do secretário Sérgio Firpo, que tem todas as credenciais para estar nessa posição, por sinal. Agora, o que falta, outra palavra que o economista gosta também, né? Enforcement, né? Assim, a gente, basicamente, por exemplo, a gente coloca isso, a gente consegue fazer com que isso seja cumprido, né? Esse é o principal desafio, mas e não é nem tanto um privilégio do Brasil. Qualquer país do mundo, ele vai se debater com isso. Olha, eu tenho avaliações, mas não sei como é que eu coloco isso no orçamento. Existem alguns processos que chamam revisão de gastos, né? Você tenta integrar os dois processos. O processo de avaliação de políticas públicas e o processo orçamentário. Hoje, no Brasil, eles são relativamente descasados. A gente tem tido avanços nesse sentido dentro do Ministério do Planejamento, né? Pela primeira vez lá na LDO, né? Essa lei que vem antes do orçamento, que dá as diretrizes, a gente tem lá um capítulo dedicado a avaliações que foram feitas e economias que foram identificadas em algumas políticas públicas, né? E que podem ser incorporadas ao orçamento, ou seja, gerar economia fiscal mesmo dentro do orçamento a partir de avaliação de política pública. O caminho é esse, mas de fato tem a questão do enforcement. O que garante que um governo, aí colocando o centro de governo como um todo, ele vai ter motivação política para endereçar uma questão que às vezes tem um custo político elevado. Pode ser impopular ou seria impopular se não colocado da melhor forma, né? Porque se você está gastando, se você está sendo mais eficiente, essa é uma notícia boa, não pode ser uma notícia ruim. Mas muitas vezes o governo prefere não enfrentar essa questão, né? E assim, pelo custo político que pode vir. Mas a notícia de você ser mais eficiente, ela em tese ela é boa. A gente está chegando aqui no final, até porque vocês têm trabalho aqui, né? Vão saindo aqui, vão para o Congresso. Eu queria que cada um de vocês, principalmente vocês dois, com o Daniel vou bater uma outra bola, mas quais são os pontos convergentes entre... primeiro, essa proposta do deputado de cortar 10% flat. Você acha, Adriana, que a oposição vai apoiar? Você apoia? Eu estou falando como novo. Para mim faz todo sentido. Eu acho que é um caminho e uma busca de buscar responsabilidade, contenção. Assim, para mim, não apoiar, porque aqui a gente está falando muito mais de ser oposição, de ser base. A gente está falando de sustentabilidade do nosso país. A gente estava, não é verdade? A gente está falando de futuro dos nossos filhos, das próximas gerações, de bem comum e de continuidade. Aí a gente entra num outro patamar. E eu acho que o que falta, assim, Mara, até como consideração final, que eu acho importante, é que país que a gente quer deixar, né, para os cidadãos brasileiros e para as próximas gerações. Porque na toada que está, todo mundo vive o hoje como se fosse o último dia da vida. Então, eu vejo essa avidez, sabe, essa sana, não só arrecadatória do governo, mas também essa sana por emendas, matando toda verba discricionária, a pequena que tem do governo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que está completamente distorcido. Não estou falando aqui, entrando nem no debate se o orçamento legislativo tem que ter uma parte, porque eu acho que isso é um bom debate, que eu sou divergente em muitos aspectos. Mas eu acho que a gente tem que ser muito responsável com o gasto, com a qualidade do gasto. Eu vejo muito parlamentar gastar dinheiro de forma irresponsável, sem vinculação à política pública, sem avaliação, fora os outros problemas que existem, né, que também não está em jogo aqui, que tem questão de corrupção, tem questão de venda de emenda parlamentar, tem outras questões. Mas eu estou falando assim, dentro de uma seriedade, a gente precisa saber por que o parlamentar mandou dinheiro para aquela região. Faz parte da prioridade, porque quem tem pouco dinheiro, quando o cobertor é curto, a gente tem que saber onde aloca, tem que ter um debate público. Vamos gastar mais aqui nessa parte da educação ou vamos mandar aqui para a TEA? Não sei. É um debate que precisa ser feito, porque se não aparecem os modismos da vez, você desabastece áreas que também precisam de ajuda. Então, esse debate precisa ser qualificado. Então, voltando, a gente precisa ser responsável no debate, independente de ser base ou oposição. A gente tem que pensar na sustentabilidade do país. E eu não vejo esse debate acontecer. Eu vejo a guerra pelo próprio umbigo lá o dia inteiro, e é claro, está faltando parlamentares assim com esse debate técnico. Eu acho que aqui, nosso querido professor deputado Mauro Benevides, que eu respeito muito, tem esse olhar, né? Independente de visão de mundo, independente do que acha, é uma questão de manter o país em pé.
Porque do jeito que vai, eu tenho muita preocupação com o futuro do meu país, com as minhas filhas. É importante, talvez vai ser o único ponto que eu possa discordar da Adriana, que é a questão da sanha arrecadatória. O governo não alterou nenhuma alíquota. Zero. Agora, como é cobrar de rico, o Brasil passou a cobrar imposto de renda das bets, que arrecada 140 bilhões por ano, paga 36 de apostas, 104 bilhões, que é para fora. Aí o Brasil institui, coragem do ministro Haddad, institui o imposto de renda sobre esse pessoal rico. Pagar, vai pagar. Aí o pessoal diz, olha, está aumentando o imposto, está aumentando nada. Não existe nenhum imposto aumentando. Segundo, os fundos exclusivos. Aqui no Brasil, gente, esse dado é assim, arrasador, que é o seguinte, eu me considero da área, não sabia que tinha fundos exclusivos que giram 746 bilhões de reais para 2.846 pessoas que pagavam zero de imposto de renda. Olha, eu pago 27,5 e aí esse pessoal de bilhões, ou seja, investimento médio de aproximadamente 300 milhões de reais, paga zero de imposto de renda. Tem que pagar imposto de renda. Aí a sanha arrecadatória. E terceiro, fundos offshores. Aquele pessoal que é muito rico, quer ter uma oportunidade de investimento lá fora, pagava zero de imposto de renda. Mas não é sobre o valor total, não. É só sobre o ganho. Só sobre o ganho. Tem que pagar imposto de renda. Nossa, é uma confusão. Que isso é um absurdo. Eu sei que cobrar imposto de rico no Brasil é difícil. Mas então eu queria ponderar a minha amiga, porque nós convergimos em quase tudo. Mas essa história de sanha arrecadatória, não existe uma alteração de alíquota. De 2014 para cá, o Brasil saiu de 19% de receita primária sobre o PIB para 17,2%. O ministro Haddad está tentando recompor, sem alterar a alíquota, voltar para os 19%, em cima daqueles que podem pagar. Essa história dos fundos exclusivos, né, eu acho que é muito emblemática. Porque não é uma coisa deste governo, nem do governo passado, nem no outro. Não é de nem política, no... Entende? Fundo exclusivo é aquele fundo, como o deputado bem explicou, de quem tem muito dinheiro, ao invés de investir nos fundos ali, ele vai lá e tem um fundo dele. Ele faz um fundo dele, faz um investimento ali e não paga imposto. E eu conversando com o Everardo Marcial, o antigo secretário, que conhece muito nessa área, ele falou, Mário, tributação, falando sobre tributação de fortuna, ele falou, olha, vamos começar com tributação de fundos exclusivos. Porque tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Ali não tem dúvida se é rico ou se não é rico, se pode pagar ou se não pode pagar, e de fato é rico, porque é o que justifica um fundo exclusivo. Não consegue passar no Congresso. Que acabou sendo passado agora. Mas menos, né? Mas a alíquota está bem menor do que era, né? 27,5 ficou 15. Pois é. Deu uma aliviada. Mas isso está no Congresso há muitos anos e não passa. Como o imposto de renda sobre dividendos também, Mara. Né? Não, só o Brasil e a Estônia que não cobram. Todo mundo cobra. Se você apurou o lucro, pagou imposto de renda, se você não quiser distribuir para os seus acionistas, você não paga mais imposto. E você pode reinvestir. Agora, se você está aqui com esse excedente, você tem acionistas, e você vai transferir esse dinheiro para o acionista, pessoa física ou jurídica, tem que pagar imposto de renda. O mundo inteiro paga. E aqui no Brasil, não, que lá na empresa já pagou o imposto. Eu não estou falando, se a empresa ficar com dinheiro, é bom a população brasileira saber. Não vai pagar mais imposto. Agora, se vai dar para terceiros, tem que pagar. Mas espera aí, Mauro, esse debate, para não ter distorção, que tem muita distorção, a gente precisa discutir de uma maneira sistêmica, porque senão fica que nem renúncia fiscal, por que um tem, por que o outro não tem. A questão é que a gente pega como uma coxa de retalho, resolve isso, resolve esse probleminha aqui. Então fica uma coisa distorcida que você fala, por que desodorante paga X e água de colônia paga Y, que era a questão do... Então é um monte de distorção por causa do monte de puxadinho. Agora, a questão é esse debate sério, porque aqui você está falando, é justo o fundo exclusivo não pagar, é fundo distribuição de lucro não pagar. Tem que ver dentro da empresa dele também o que ele paga, tem que ver outras coisas, porque é para a coisa ser equilibrada. Porque se tem um pagando menos, tem outro pagando mais. Vamos deixar isso bem claro. A questão é quem está pagando mais. No caso do fundo exclusivo, quem está pagando menos é quem tem, quem está pagando mais somos nós, né, assim, deputado? A questão mas assim, gente, esse debate precisa ser equilibrado. Não adianta puxar de um lado só. Só um minutinho, essa questão da lei das emendas, quero lembrar que lá tem algumas questões importantes.
Lá tem, finalmente se estabeleceu um limite de crescimento disso. Crescia 7, 8, 9% todo ano, realmente era fora do padrão, agora está dentro do arcabouço. Só poderá crescer até 2,5% em termos reais. Esse é um primeiro ponto. Todas as regras de plano de trabalho prévio, em todas as áreas, não só na saúde, terá que ser feito e analisado pelo Ministério para fazer a concessão. Então, tem alguns ajustes que a deputada Adriana, com certeza, e ela se aprofunda nas coisas, tem que fazer, obviamente temos que fazer. Mas que houve um avanço na regulação, no controle, na transparência e na rastreabilidade, que é a palavra da moda agora, a rastreabilidade, está tudo lá assegurado para tentar minimizar essa questão que ela mencionou. Daniel, você, colunista deste canal, eu queria que você encerrasse essa conversa dizendo o seguinte, para o mercado e para as pessoas. Para o mercado ministro Haddad terá sucesso ou não no encaminhamento da questão fiscal? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu realmente acho que o governo ele está convicto de que as regras que ele estabeleceu para si nos próximos anos, quais sejam, né? Crescer a despesa um pouco acima da inflação e ter resultados primários crescentes, receita menos despesa, né? Isso vai levar a um cenário de consolidação fiscal, que se chama, que é basicamente dizer, olha, a gente vai, em algum momento, a dívida está crescendo, vai crescer, mas ela vai parar de crescer, vai estabilizar, e isso dá uma certa tranquilidade, que, olha, somos solventes, né, para dizer dessa forma. Eu acho que era o momento da gente ter uma política fiscal um pouco mais restritiva. A gente está vendo dados de atividade, de emprego, bastante mostrando esse aquecimento, né? E a gente sabe que por trás disso existe um estímulo fiscal muito forte que foi concedido por uma agenda vencedora nas eleições, digamos assim, né? E que levou a um aumento que, se a gente computar hoje, já é cerca de 300 a 350 bilhões de reais no gasto federal. Eu acredito que, nesse momento, se a gente quiser efetivamente dar uma contribuição na política fiscal, é a hora de a gente retirar um pouco, diminuir um pouco esse estímulo que foi concedido, até para ajudar, a gente não falou aqui, né, da política monetária, a ajudar o Banco Central, né, no seu papel e talvez não ter que subir tanto os juros, né, ao exercer o seu... Em 2025 nós teremos Galípolo na presidência do Banco Central, quer dizer, não vai ter mais essa desculpa de que é um cara da banca, né? Eu diria que é uma postura, é uma política fiscal que o governo acredita que é essa que vai trazer a gente para uma situação de estabilizar a dívida, né, que a gente gosta de falar. Mas eu acho que é sim o momento a gente tirar um pouco o freio, ou o pé do acelerador, pesar um pouco no freio e ajudar um pouco o papel da política monetária e ter efetivamente juros mais baixos. E você acha que isso vai ser viável no Congresso? E eu acho que o pacote ele é insuficiente. O pacote me chama a atenção mais pelo que não entrou do que pelo entrou. Porque pelo que entrou, efetivamente são algumas medidas, a gente pode discutir a questão do BPC, que eu acho assim, às vezes é muito fácil a gente aprovar coisas para as camadas mais baixas e na hora de tributar fundo exclusivo a gente não consegue. Mas ele chama atenção por algumas coisas que não entraram. Por exemplo, o debate sobre super salários está muito tímido. O governo ainda não teve coragem. Ele coloca ele até remete a uma lei complementar, né, para regulamentar isso. Mas esse projeto ainda não existe. Existem coisas sendo discutidas dentro do Congresso, mas um projeto do governo ainda não houve. Então, eu acho que o pacote ele foi tímido nesse sentido, pelo que deixou de entrar, né, e que, na minha visão, ainda é insuficiente para colocar a nossa política fiscal numa rota de maior disciplina para os próximos anos. Então, mas esse ponto eu não posso deixar de falar. O Brasil é um país tão sui generis que crescer é problema. Eu passei minha vida inteira estudando, graduação, mestrado, doutorado, para saber como fazer uma economia crescer. Agora, aqui no Brasil, crescer é problema. Não, se crescer demais, a taxa de juros vai subir e lá vai o problema e tudo. Gente, para crescer, em vez de eu estar pensando em aumentar a taxa de juros, eu devia estar tomando medidas para estimular a produção. Para produzir mais, para fazer mais, para fazer face à demanda. E não há raciocínio nada sobre isso. Cresceu, taxa de juros. Está errado o modelo, de novo. Você tem que criar condições do setor privado para ele poder aumentar a produção e não sancionar
com aumento de preço, esse aumento de demanda. Você tem mais oferta, não tem resultado de preço. Olha, o Brasil hoje você tem o mercado financeiro em 2022 estimou 0,8% de crescimento do PIB, deu 2,9%. Estimou 2023, 1,3%, vai dar deu 3,1% revisado. 2024, que era mais de novo, 1,7%, 1,8%, vai dar 3,3%, 3,4%. Os modelos estão errados. Eles não conseguem nem estimar. Porque você erra, lá nos nossos modelos econômicos que a gente erra. 1,8, vai para 2, para 1,5, mas se você sair de 1,6 para 3,4, tem algo equivocado no modelo. Então você tem desemprego caindo, ninguém trabalhar para desemprego cair, não. A massa salarial do setor privado, não é super salários do setor público, não. A massa salarial do setor privado está crescendo em termos reais. Por quê? Porque estão empregando mais, tem mais gente consumindo. Então não é só esse impulso de demanda, que eu compreendo que os economistas resistam muito, mas tem um setor real, que você tem mais gente empregada, tem crescimento de massa salarial, isso impulsiona a economia. Então, ou a gente pensa em um outro foco, vamos aumentar a produção para não ter inflação, e não o raciocínio imediato, aumenta a taxa de juros, porque a inflação vai crescer e tudo mais. Ou seja, essa é uma coisa que está incutida na cabeça dos meus colegas economistas e que, infelizmente, vai demorar um tempo para a gente Adriana, mudar. isso que o deputado está falando, o André Lara Rezende, que não é um comunista, né, um ex-banqueiro, ele fala com uma certa frequência. Ele tem falado, pela nova teoria, enfim, monetária, essa questão de buscar o investimento na produção, em setores em que, de fato, enfim, para você conseguir, você não ter só a taxa de juros como instrumento de conter a inflação. Essa questão que o deputado Mauro traz, e que também o Daniel, essa questão de incentivar a produção, fazer aumentar, é muito bacana, mas eu acho que não pode ser uma coisa só. Eu acho que o foco tem que ser uma coisa distribuída, pensando justamente não só em aumentar a taxa de juros, porque vamos lembrar que a inflação, quem mais é prejudicado com isso é o mais pobre, não é isso? Então, existe aqui uma necessidade real da gente incentivar a produção e usar os instrumentos necessários para que a gente possa manter a nossa responsabilidade. Eu tenho algumas divergências em relação ao arcabouço que você trouxe aqui, deputado Mauro, porque mesmo não cumprindo meta, mesmo não fazendo lição de casa tal, é autorizado a gastar. Então isso para mim, eu quero fazer um debate sério também sobre a parte discricionária que deveria ser investimento, que está assim, sendo pulverizado no país em emenda parlamentar de uma maneira completamente irresponsável e sem avaliação disso. Então eu quero ver assim, todas essas mudanças que agora tem plano, agora tem avaliação e tal, eu quero ver a avaliação, os dados, as evidências, porque o que a gente tem são... A gente está vendendo ilusão. Eu quero ver o real. O ano que vem. O que fizemos esse ano? Como foi aplicado? Como foi isso? Dados e evidências para a gente tomar decisão embasado. Porque o que a gente vê hoje é a gente tomar decisões com base em nada, com base em achismo. Alguns acertam, outros erram, mas a gente precisa ser responsável na continuidade também. A gente vê muito governo que entra, sai, destrói o que o outro fez, sem pensar se era bom ou não, sem avaliar, só porque foi o outro que fez. Isso está errado também. E acho que os políticos precisam ser responsabilizados por essas irresponsabilidades. Entregar ao setor privado, Daniel e colega Adriana, a reforma tributária. Que lá nós vamos simplificar para o Brasil inteiro uma única regra nacional, a mesma regra do IBS que estados e municípios, vai ser a mesma regra para a CBS do governo federal. Vamos devolver crédito de exportadores. Olha, a competitividade do setor exportador brasileiro, nem eles mesmos ainda têm ciência, né, deram conta desse investimento no Brasil. Não vai pagar mais imposto sobre consumo. Você comprar uma máquina, vai ser imposto zero de imposto sobre consumo. Sabe, é uma mudança, eu compreendo algumas críticas, e crítica tem que ter, mas eu acho que para empreender, para aumentar essa produção, para poder fazer face a esse aumento de demanda, olha, essa reforma tributária que é do Congresso Nacional, todos nós contribuímos para isso. Eu tenho o privilégio de ter sido um dos 12 deputados que escreveu a emenda constitucional
132 da reforma tributária, e agora relator também. Mas, enfim, então, é pensar no produtor, no empresário, que precisa produzir, gerar emprego. Essa é a solução para o Brasil. E não estar pagando a taxa de juros mais alta do mundo. Mas é a reforma administrativa? Como é que é a Porque posição? é o seguinte, a visão da reforma administrativa, ela é vista... Vamos concordar. E a reforma administrativa? E super salários? Reforma administrativa é muito simples. Você tem que avaliar, não é o que estão dizendo, quebra de estabilidade, disso, daquilo. Reforma administrativa é para você criar acessos em patamares salariais adequados, a ascensão funcional, que hoje um servidor público de uma carreira de 35 anos, com 20 anos, ele já está no topo da carreira. Reforma administrativa é outra coisa. Não é exatamente isso que eu vejo na imprensa brasileira, que nós, acadêmicos, estamos pensando em fazer. Não é só os negócios de super salário, é toda uma carreira. A meritocracia, o cara poder ascender nos seus níveis de ascensão do seu... E super salários também, né? O super salário vai à parte. Não. Super salários, as 300 carreiras, as injustiças e distorções que tem. Assim, estabilidade, o que justifica estabilidade é interesse público. Se é uma estabilidade para prejudicar o interesse público, não tem que ter. A gente tem que rever mas tem isso. carreiras, a polícia não pode ter que ter a polícia, exatamente, defesa. Né? Vamos debater? Mas então a gente vai debater a reforma? Beleza. Eu estou feliz. Eu estou preocupada com o horário de vocês. Tô bem, vamos lá. Eu estou preocupada com o horário de vocês. Mas a gente vai voltar para falar sobre reforma administrativa. Eu topo! Estamos juntos. Com o Mauro! Viva o Brasil! Reforma a gente ia terminar administrativa. concordando sobre a reforma tributária e veio a reforma administrativa. Tem que ter outro programa. E vamos ficar atentos à despesa financeira no país. Isso está acabando com o país. E olha, para acessar o deputado Mauro pelas redes, ele está nas redes, deputada Adriana também. E, claro, Daniel está no My News. Além de estar nas redes, ele está aqui no My News com a gente. E vai estar mais vezes. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês. Deputada Daniel, muito obrigada por ter acordado cedíssimo para mim. Só a gente entender, muito cedo. Compartilha, participa desse debate. Você vai me deixar feliz e você vai contribuir muito para esse país funcionar melhor. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê em breve.